É justamente por temer Deus acima de qualquer outra coisa que os mártires na história da igreja enfrentaram leões, foram lançados nos coliseus para serem devorados por feras, foram açoitados, tiveram seus bens confiscados, foram mortos de formas mais bárbaras que você possa imaginar, porque eles temeram a Deus acima de qualquer outra coisa. E hoje eu trago um relato de um mártir do 5º ano da era cristã, século V, São Crisóstomo. Este homem servo de Deus, por pregar o evangelho, foi preso e foi chamado a prestar contas ao imperador Acárdios. E a história vai dizer que o imperador, para persuadir o servo de Deus, primeiro disse a Crisóstomo que iria bani-lo da presença do mundo, ele ia ser restrito da liberdade de ir e vir. E qual foi a resposta do servo de Deus ao imperador? Majestade, tu não podes me banir do mundo, porque o meu Pai é o Criador de todas as coisas. O imperador então tenta chantagear o servo de Deus, dizendo que iria banir Crisóstomo da convivência dos seus amigos. E qual foi a resposta do servo de Deus? Majestade, tu não podes me banir da convivência dos meus amigos. Deus é o meu melhor amigo. O imperador então, ainda mais furioso, ameaçou confiscar os bens do servo de Deus. E qual foi a resposta do servo de Deus? Majestade, tu não podes confiscar os meus bens, porque o meu tesouro está no reino de Deus. O imperador então, ainda mais possesso, tenta intimidar o servo de Deus, dizendo que iria matá-lo. E qual foi a resposta de Crisóstomo? Majestade, tu não podes tirar a minha vida, porque quem guarda a minha vida é Cristo Jesus. Esse é um exemplo claro, meu irmão, de um servo de Deus, que temeu a Deus acima dos homens, que temeu a Deus acima da morte, que temeu a Deus até mesmo diante da ameaça iminente de perder os seus bens. Meu irmão, quando eu leio a história dos mártires, eu me sinto envergonhado. Os nossos irmãos da igreja primitiva, mesmo sob diversas ameaças, não negavam a Cristo Jesus, porque eles temiam a Deus acima de qualquer outra coisa. Isso me faz refletir sobre o temor que hoje tem assombrado os nossos corações. Será que nós temos temido a Deus acima de qualquer outra coisa? Ou será que o temor que está tomando conta do nosso coração revela e reflete um coração enraizado neste mundo? Quando eu leio a biografia dos mártires, eu me sinto envergonhado, pois por muito menos, meus irmãos, nós negamos a Cristo pelas nossas ações e pelas nossas omissões. Porque muitas vezes nós tememos qualquer outra coisa menos a Deus. Quantos jovens na escola ou na faculdade finge não ser crente porque teme perder a aceitação do grupo dominante da escola ou da faculdade? Quantos jovens sacrificaram a sua castidade no altar da prostituição porque temiam perder a sua namorada ou seu namorado? Quantos pastores pregam que o povo quer ouvir porque teme perder o apreço da massa? Às vezes nós demonstramos temor por qualquer outra coisa menos por Deus. Mas Jesus diz que nós devemos temer a Deus acima de qualquer outra coisa, porque Ele tem poder sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. Nós devemos temê-lo acima de qualquer outra coisa, pois somente o Senhor tem autoridade de lançar as nossas almas no inferno. É Deus, meus irmãos, que nós devemos temer acima de qualquer outra coisa. Nós devemos temer o Senhor porque Ele é autoridade sobre toda a sua criação. Nós devemos temer ao Senhor porque é Ele que nesse exato momento está chacoalhando o mundo. Essa pandemia que está atormentando a humanidade
é apenas uma manifestação da ira temporária de Deus, que revela a sua soberania e revela também a fragilidade dos homens. Quem não se lembra das 10 pragas do Egito, que infernizou a vida de Faraó e dos seus súditos? Os egípcios reconheceram que por trás de todo aquele sofrimento causado pelas pragas tinha o dedo de Deus. Quando eu analiso o coronavírus, eu não consigo enxergar de outra maneira. Por trás dessa pandemia, eu vejo o dedo de Deus, subjugando as nações, revelando a finitude, a fragilidade dos homens. Eu vejo o dedo de Deus por trás dessa pandemia, principalmente para tratar do coração do seu povo. É o Senhor Deus que nós devemos temer acima de qualquer outra coisa, pois Ele tem autoridade sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. O autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 31, diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível não é o coronavírus, terrível não é o desemprego, a recessão, terrível é o juízo eterno de Deus, que lançará os réprobos no inferno, que sofrerão eternamente por consequência dos seus pecados. Isso sim é terrível. Isso sim deve gerar medo e pânico no nosso coração. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.